Olá, pessoal! Nessa aula, nós vamos continuar com as revisões gramaticais. Essa é a revisão gramatical 2, onde nós vamos estudar o sujeito e o predicado, tá? O sujeito e o predicado, que a gente vai aprofundar agora o conhecimento, assim como todos os outros termos que a gente vai estudar nessas revisões gramaticais, eles são subsídios para que vocês entendam com clareza a classificação das orações subordinadas, principalmente, tá? Por isso que a gente está fazendo esse passeio por algumas matérias que vocês já tiveram, aproveitando esse momento para uma revisão, para que a gente venha adentrar novamente a matéria de orações, de classificação das orações, que é uma das matérias do ensino médio com maior teor de complexidade, por conta da quantidade de material e de conhecimento que exige do aluno, uma interpretação, tá? E uma classificação. Então, por isso, nós estamos adentrando as revisões gramaticais. E essa é a nossa segunda revisão gramatical. Sujeito e predicado. Para que a oração tenha significado, são necessários alguns termos básicos, os termos essenciais, porque existem os termos acessórios. Esses são os essenciais de uma oração. A oração possui dois termos essenciais, o sujeito e o predicado. Sujeito, termo sobre o qual o restante da oração diz algo. Exemplo, as praias estão cada vez mais poluídas. Sujeito, as praias. Predicado, termo que contém o verbo e informa alguma coisa sobre o sujeito. As praias seria o sujeito. O que acontece com as praias? Elas estão poluídas. Tá. Posição do sujeito na oração. Dependendo da posição do sujeito, né, na oração, a gente tem a ordem direta e a ordem inversa. Isso é extremamente importante que vocês prestem atenção, porque numa oração em que você vai classificar e identificar o sujeito e o predicado, é fácil. Mas quando você tem duas orações e uma é sujeito da outra, a forma com que elas são colocadas dentro da oração faz muita diferença, tá? Se elas estão na frente, se elas estão atrás, então, se elas estão na ordem direta ou a ordem inversa. Então, vamos prestar bastante atenção na localização do sujeito, certo? O sujeito aparece antes do predicado. Seria a forma normal, que você identifica mais rápido. As crianças brincavam despreocupadas. Isso é a ordem direta. É uma ordem que não incomoda, que não te questiona. E a ordem inversa. O sujeito aparece depois do predicado. Brincavam despreocupadas as crianças. Sujeito no meio do predicado. E isso complica a classificação da oração subjetiva, por exemplo. Despreocupadas, que seria o predicado, as crianças brincavam, certo? Então, a posição do sujeito, ela vai dar sentido quando você identifica o sujeito, por mais que tenha um pedacinho do predicado na frente do sujeito, um pedacinho atrás, identificando o sujeito, aliás, do predicado na frente e atrás do sujeito, identificando o sujeito, isso fica mais fácil. Classificação do sujeito. O sujeito da oração na língua portuguesa pode ser determinado ou indeterminado. Existem ainda as orações sem sujeito. Eu só tenho esses três blocos de sujeitos. Sujeito determinado é aquele que se pode identificar com precisão a partir da concordância verbal. Pode ser simples, apresenta apenas um único núcleo, ligado diretamente ao verbo. A rua estava deserta. A rua é o sujeito, o núcleo é apenas rua, como só tem um sujeito simples. Observação: não se deve confundir sujeito simples com a noção de singular e plural, tá? Como aqui, os meninos estão gripados. Qual é o núcleo do sujeito? Meninos. Independente é um núcleo só. Se fosse as meninas e os meninos, seriam meninas e meninos os núcleos. Então, são dois núcleos, sujeito composto. O fato do elemento estar no plural não significa que seja
um sujeito composto, tá? É um sujeito simples. Tem um núcleo apenas. Composto. Apresenta 2 ou mais núcleos. Tênis e natação são ótimos exercícios. O primeiro núcleo tênis, o segundo natação. Implícito. Ocorre quando o sujeito não está explicitamente representado na oração, mas pode ser identificado. Implícito. Tá? Não é indeterminado nem oração sem sujeito. Você consegue, por alguns elementos, identificar que sujeito é esse. Por exemplo, dispensamos todos os funcionários. Esse mos identifica que o sujeito é nós, certo? Porém, ele está implícito, ele não está aparecendo aqui. Se fosse nós dispensamos todos os funcionários, seria sujeito simples. Como não está aparecendo, o sujeito é implícito. Nessa oração, o sujeito é implícito e determinado, porque você consegue saber que sujeito é esse. Esse sujeito é o nós. Observação, o sujeito implícito também é chamado de sujeito elíptico, subentendido ou desinencial. É mais utilizado o desinencial. Antigamente era usado o oculto, sujeito oculto. Tá? Hoje é mais utilizado nas gramáticas o sujeito desinencial. Por que desinencial? Por conta da desinência, modo temporal ou numeral ou pessoal, no caso, o mois aqui que é pessoal. Por isso que ele é implícito apenas e determinado. Sujeito indeterminado é aquele que, embora existindo, não se pode determinar nem pelo contexto, nem pela determinação do verbo. Na língua portuguesa, há 3 maneiras diferentes de indeterminar o sujeito de uma oração. Com o verbo na terceira pessoa do plural. O verbo é colocado na terceira pessoa do plural sem que se refira a nenhum termo identificado anteriormente, nem em outra oração. Procuraram você por todos os lugares. Estão pedindo seus documentos na entrada da festa. Quem está pedindo? Você não consegue determinar. Toda vez que a gente não consegue determinar, a gente pensa no eles. Eles picharam o muro. Se for picharam o muro, quem picharam? Eles. Eu não sei quem são eles. Por isso, sujeito indeterminado. Um macete é identificar que toda vez que você perceber que o sujeito que está oculto seria o eles, ao invés de oculto, é chamado de indeterminado. Se for ele, fez uma festa. Ele fez uma festa. Por mais que o ele não esteja aparecendo, oculto. Fizeram uma festa. Eu identifico que é eles, no plural. Então, o sujeito é indeterminado. Com o verbo ativo na terceira pessoa do singular, seguindo do pronome se. O verbo vem acompanhado do pronome se, que atua como índice de indeterminação do sujeito. Essa construção ocorre com o verbo que não apresentam complemento direto. Verbos intransitivos, transitivos indiretos e de ligação. O verbo obrigatoriamente fica na terceira pessoa do singular. Exemplo, vive-se melhor no campo, verbo intransitivo. Quem vive, vive. Não precisa de transitar, é precisar de complemento. Ele não precisa de complemento para você entender o ato de viver. Precisa-se de técnicos em informática. Verbo transitivo indireto, singular. No casamento, sempre se fica nervoso, verbo de ligação. Então, são esses 3 casos aí que levam ao sujeito indeterminado. Com o verbo no infinitivo impessoal. Era penoso estudar todo aquele conteúdo. É triste assistir a estas cenas tão trágicas. Verbo no infinitivo, terminado em R, né? É o nome do verbo. Estudar, assistir, cantar, amar. Logo, a gente tem aqui, Felipe e Marcos foram à feira.
sujeito composto explícito aqui, certo? Determinado. Compraram muitas verduras. Esse finalzinho me mostra que são eles. Sujeito indeterminado, certo? Temos, então, oração sem sujeito. Uma oração sem sujeito é formada apenas pelo predicado e articula-se a partir de um verbo impessoal. Observe a estrutura destas orações. Havia formigas na casa. Verbo haver no sentido de existir. É a oração sem sujeito. Nevou muito. Fenômeno da natureza. Oração sem sujeito. Verbos que exprimem fenômeno da natureza. Nevar, chover, ventar. Choveu muito hoje. Agora, há uma diferença aqui, por exemplo. Choviam crianças na distribuição de brinquedos. Esse sujeito aí, ele é determinado, tá? Crianças é sujeito. O que chovia? Crianças. Ventou. O que ventou? Vento. Não, então, a oração sem sujeito é porque você não consegue determinar o que acontece com aquele fenômeno. Nesse caso aqui, o chovia crianças, linguagem figurada, claro, é um sujeito simples. Verbo ser, estar, fazer e haver, quando usados para indicar uma ideia de tempo ou fenômeno meteorológico, oração sem sujeito. Na próxima aula, nós veremos os predicados e as suas classificações. Então, até lá!